Olá a todos aqueles que nos assistem a mais um programa do Palavras Cruzadas. É um prazer estar convosco de novo e poder debater a lição da Escola Sabatina, neste caso a lição número 13, a última lição deste trimensário sobre o livro de Isaías. Comigo esta noite tenho o pastor Dário Santos, que é o meu interlocutor. Olá, pastor Dário, tudo bem? Olá, pastor João, é um prazer estar aqui convosco no Palavras Cruzadas. Bem-vindo de novo ao nosso programa e nós vamos realmente hoje tocar em alguns assuntos. O título da lição é o Renascer do Planeta Terra e, portanto, vamos tocar em alguns assuntos que são importantes e conhecidos de uma boa parte do Adventismo. E a lição, aliás, começa precisamente por aí. O versículo de memorização, ou verso áureo, não é? Encontra-se em Isaías, capítulo 65, versículo 17. E diz o seguinte: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, é um texto que todos nós conhecemos. E a lição começa precisamente por nos falar sobre a história de um rapaz de 12 anos que tinha acabado de ler um livro sobre astronomia e tinha descoberto que o Sol não durará para sempre. E quando o Sol finalmente se extinguir, toda a vida na Terra irá desaparecer. E ele, aparentemente, foi ao médico e estava extremamente preocupado com isso, não é? Ele estava bastante deprimido, digamos assim, porque qualquer momento, dizia ele, a vida ia acabar e ele podia morrer. E o médico sorriu e disse: mas, Beto, tu não tens de te preocupar, porque quando o dia em que isso vai acontecer chegar, de qualquer maneira já estaremos todos mortos há muito tempo. E a lição começa por dizer que, naturalmente, esta é parte do problema, não é? Para muitos de nós, o fim é precisamente a morte. Mas, por outro lado, há uma outra perspectiva que nós acreditamos na Igreja Adventista, e uma grande parte dos cristãos acreditam, não é? Que a nossa existência não tem realmente de acabar em morte e nós podemos ter uma outra existência no final desta nossa peregrinação. E, portanto, o tema da semana realmente toca bastante nesta questão daquilo que irá acontecer quando Deus fizer este renascer, não é, do planeta Terra, criar os novos céus e a nova Terra. Eu não sei se o pastor Dário gostava de comentar alguma coisa em relação aqui, eventualmente fazer a transição para domingo, que é precisamente, esse é o título, não é? Novos céus e uma nova terra, da lição de domingo. Efetivamente, quando nós olhamos para a nossa existência, muitas vezes nós pensamos que vai consumar-se na morte e que depois da morte, a ciência das últimas coisas, não existe mais nada. E é aqui que nós encontramos uma bonita esperança de salvação na Bíblia. Nós encontramos hoje a ciência humana procurando até utilizar a criogenia para poder perpetuar a vida. Ou seja, guardar os nossos corpos em tanques de nitrogênio, substituir por líquidos anticongelantes, e um dia, quando a humanidade tiver a capacidade suficiente de ressuscitar os organismos, ou então até separar o corpo da cabeça, e então manter aqui a guarda nestas condições propícias, para que depois possamos viver em algum momento no futuro. Mas tudo isto são hipóteses, tudo isto por vezes até roça a fantasia, e nós continuamos a justificar o nosso futuro olhar a Bíblia. Quando falamos em novos céus e nova terra, obviamente que nós somos remetidos para o conceito de mundo. E a palavra grego para mundo, pastor João, é cosmos, que significa totalidade ou perfeição. E hoje nós encontramos muitas pessoas na sociedade que utilizam, não só apenas as senhoras, mas também os homens, utilizam os cosméticos. Quer isto dizer que estão à procura da perfeição, mas de acordo com os parâmetros humanos e não propriamente com os parâmetros divinos. Então, quando o Senhor está a falar de novos céus e numa nova terra, e nós adentramos no livro de Isaías, e nós vamos encontrar uma descrição do que irá acontecer nesses novos céus e numa nova terra. Na realidade, não é explicado geologicamente, nem numa perspectiva racional, o que é estes novos céus e uma nova terra, mas, sobretudo, o que é que se vai passar nesses novos céus e uma nova terra. E o profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 17, ele diz até que não vai haver mais lembranças das coisas passadas.
Mas não se esqueçam de uma coisa, que a Bíblia utiliza muitas vezes expressões idiomáticas para transmitir um pensamento. Nós hoje em português, de Portugal, dizemos dar um tiro nos pés. Se o pastor João ou eu dessemos um tiro nos pés neste momento, o que é que aconteceria? Íamos parar ao hospital, não é? Então dar um tiro nos pés significa fazer uma asneira ou um disparate e não pensar nas consequências do nosso disparate. Então não nos lembrarmos das coisas passadas no contexto dos novos céus e da nova terra significa exatamente que aquilo que nos traz más memórias, aquilo que nos fez sofrer, deixará de... Ou seja, são memórias que não vão estar associadas à dor. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu ombro esquerdo. No ombro direito, perdão. Devido a uma palermice que eu fiz quando era mais novo. Caiu uma panela de água quente a ferver e queimou-me a mim e a minha irmã. E quando a minha mãe veio retirar as roupas, a carne saiu agarrada à roupa. Naquele momento doeu-me imenso, e só de me recordar daquele momento era terrível. Mas com o passar dos anos e com a construção de novas experiências, eu hoje olho para trás, para aquela experiência traumática, e hoje já não me dói nada. Na realidade, até me ajudou a não voltar a repetir o mesmo erro. Então, quer isto dizer que se nós nos esquecêssemos completamente de todas as experiências que vivemos na Terra, então nós íamos também esquecermos quem foi Jesus e de que forma é que ele operou nas nossas vidas. Portanto, nós nunca nos vamos esquecer da história da salvação. Só não nos vamos recordar das experiências traumáticas, das experiências de dor, de uma forma triste ou negativa. Eu quando olho aqui também para Isaías, no capítulo 65, também fala sobre a condição de vida das pessoas. Como é que as pessoas viverão ali no céu? Eu acredito que hoje, pastor João, o plano de Deus para o seu povo, se nós tivermos que morrer antes que ele regresse, é que possamos viver de uma forma saudável e morrer também de uma forma saudável. Porque quando nós lemos os primeiros óbitos, nos primeiros capítulos de Gênesis, muitos deles diziam: fulano de tal morreu com 160, com 180 anos. Outros até com 200, 300 e até vamos chegar aos 900. E morriam o quê? Cheios de vigor. O que é que a Bíblia diz sobre o óbito de Moisés? Lá em casa podem ver rapidamente, em Deuteronômio 34:7, é um texto complementar ao estudo da lição. Sobre a morte de Moisés, diz que os olhos de Moisés nunca escureceram. Então nós temos aqui uma outra expressão idiomática, que é falando de cegueira. Diz que Moisés nunca ficou cego, nem perdeu o seu vigor. Então uma vida longa, saudável e produtiva, uma visão competente, é o plano que Deus tem para o seu povo, para aqueles que esperam nele. E a Bíblia, através do Espírito de Profecia e de vários centros de estudo para o criacionismo, calculam que quando Adão foi criado, deveria medir aproximadamente 4 metros de altura e pesava meia tonelada. Quer isto dizer que ele era um gigante proporcionalmente equilibrado e de periferia ou de perfeita simetria. É aqui que nós vamos encontrar um diferendo entre a história bíblica e a história natural. A história natural alega que o ser humano viveu um processo de evolução, derivando de uma forma simples, que eles hoje chamam os seres protozoários ou seres unicelulares, para uma forma mais complexa, até chegar ao Homo sapiens, ao Homo sapiens sapiens, e é aqui que a história bíblica defende uma outra visão. A história bíblica defende a criação perfeita do ser humano, sendo a experiência do pecado que inaugurou um ciclo de degeneração física, mental e moral. Logo, se os primeiros seres humanos eram gigantes, de acordo com a Bíblia, qual é que seria a sua dieta? Se nós fôssemos a Gênesis 29, iríamos ver que eles comiam os frutos das árvores, as sementes da terra. E então perguntaríamos, o que é que está a faltar nesta dieta? Nada. Para aquele ambiente e para aquele metabolismo inicial, esta dieta era perfeita. E os animais? Qual era a dieta dos animais? Também eles comiam todas as ervas verdes como mantimentos. O que é que está a faltar nesta dieta? Nada também. Na cadeia alimentar original, nenhum ser vivo deveria servir de alimento. Ora, onde é que eu quero chegar? O profeta Isaías, neste mesmo capítulo, na visão da nova terra, pastor João, ele diz que o lobo comeria a erva. Incrível! Mas comeria erva com quem? Com o cordeiro. Nós hoje, se víssemos o lobo a comer com o cordeiro, o que é que nós diríamos? Provavelmente o lobo olharia para o cordeiro e chamar-lhe um kebab. Um kebab, não era assim? Então, o profeta está a ver no futuro a restauração
da cadeia alimentar original. E por isso nós pretendemos ser herdeiros da nova terra e preparar-nos para esta nova ordem de acontecimentos, nós temos que fazer mudanças. Só que eu, pela minha natureza, eu gosto de tudo o que faz mal. Então, na minha esfera de ação, eu devo ir melhorando. Porque só quando a minha natureza for verdadeiramente transformada, então é que nós vamos ver resultados. Então, esta imagem de Isaías, do lobo a comer com o cordeiro, não tem a ver apenas só com o estilo de vida, mas tem outra imagem. Tem a ver com a imagem de pacificação. Então, nesta imagem do novos céus e da nova terra, nós vamos ver pacificação. Vamos ser pacificadores. Exatamente, e essa mensagem, no fundo, eu acredito que é uma mensagem que todos nós acabamos por nos conseguir relacionar. Quer nós acreditemos no criacionismo, quer nós acreditemos no evolucionismo, quer nós acreditemos em qualquer outra teoria para as nossas origens, eu acho que todos nós, quando olhamos para as nossas experiências, nós percebemos que há alguma coisa de errado, não é? Essa é a grande pergunta que os filósofos mais antigos e os filósofos contemporâneos de forma igual continuam a colocar. Porquê é que há tanto sofrimento? Ou seja, na base dessa pergunta está precisamente a percepção de que há alguma coisa de errada com a maneira como nós vivemos. E a lição de segunda-feira acaba por nos falar um bocadinho sobre isso, não é? Porque nos fala sobre o facto de que todos nós compreendemos que aqui na Terra hoje em dia há pessoas que são desprezadas, há pessoas que são humilhadas, há pessoas que são vítimas de desigualdade, vítimas de sistemas opressores, etc. E que esta imagem que Isaías acaba por trazer aqui, inspirado por Deus, de um novo céu e de uma nova terra, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de que haverá um dia em que todos estes defeitos, digamos assim, que nós encontramos aqui neste mundo e que nos levam até muitas vezes a questionar precisamente a nossa existência, não é? São defeitos que irão ser corrigidos. E talvez não seja à toa que Jesus acaba por citar o livro de Isaías, porque é um livro que, no seu geral, acaba por trazer esta mensagem de esperança a pessoas que estão a passar por momentos de dificuldades. Não é à toa que nos Evangelhos ele cita este livro no início do seu ministério, ao dizer: eu agora vim precisamente para libertar aqueles que estão presos, para dar vista aos cegos, para trazer cura àqueles que necessitam de cura. Portanto, há toda uma ideia de que o trabalho de Jesus, no fundo, é um trabalho de restauração daquilo que era o ideal, como o pastor Dário falava aqui há momentos. E a lição de segunda-feira traz até algumas questões interessantes. O texto no qual nós nos baseamos para essa lição é Isaías capítulo 66, versículos 1 a 19, que eu aconselho a lerem em casa. E em específico o versículo 66, 3, portanto o capítulo 66, versículo 3, lança-nos uma questão muito, muito interessante, não é? Que é a questão de que forma é que nós até podemos estar a fazer os rituais todos certinhos, não é? Trazer realmente as nossas ofertas ao templo, digamos assim, fazer tudo como manda a religião e depois, por trás, acabar por estar a fazer outras coisas que não devíamos estar, não é? Até que ponto é que nós podemos ser, como diz no versículo 3 do capítulo 66 de Isaías, como aquele que queima o incenso, como aquele que bendiz a um ídolo, não é? Como aquele que oferece o sacrifício com um cordeiro e que parece que está a degolar um cão, não é? Portanto, a ideia aqui é que, às vezes, os nossos rituais religiosos podem estar desprovidos daquilo que Deus realmente está à procura, que é a nossa correção dos problemas do mundo, tentar corrigir dentro do possível os problemas que nós podemos encontrar à nossa volta, não é? E que o pastor Dário tão bem mencionou aqui no início da sua recapitulação da lição. E esses problemas, lá estão nas nossas mãos. É através das nossas ações que nós realmente podemos fazer algo para melhorar a nossa existência e a existência daqueles que estão à nossa volta. Pastor João, nestes novos céus e nova terra, e falava há pouquinho na questão da intervenção do Messias, nós estamos a falar de um processo. Quer isto dizer que
antes de acontecer a criação dos novos céus e a nova terra, deverá acontecer uma recriação em cada um de nós. Porque se Deus não recriar a nossa natureza, quer dizer que o mal poderia perpetuar-se. Quer dizer que ele tem que erradicar o mal. Mas eu ainda queria dar uma outra ênfase, outra nuance, à criação deste novo mundo. Porque nenhum de nós, nem eu, nem o pastor João, nem todos os nossos antepassados, assistiu à criação. Pois não, nenhum de nós assistimos. Nós recebemos a criação por relato e por fé. Então quer isto dizer que a teoria da expansão do universo, que nós também conhecemos como a teoria do Big Bang, poderá não ser uma mentira em formato total. Ok? Eu já vou explicar o que é que isto quer dizer. A contrafação não é uma mentira em formato total. É uma mentira misturada com erro. Quer isto dizer que misturada com verdade, queria dizer. Com a verdade, neste caso, com a verdade. Eu acredito que o anjo rebelde, o adversário, Lúcifer, como criatura, terá assistido à criação do nosso sistema solar, pelo menos. E, ao querer enganar-nos, ele traz parte verdade do relato e uma parte que é mentira. E a parte mentira é separar o Criador da criação. E isto talvez seja eu a especular um bocadinho. Eu acredito que vai ser um momento especial nós assistirmos in loco à recriação do cosmos no compasso do Criador. Não sei se alguma vez pensaram nisto, caro telespectador, que está a assistir lá em casa. Nós vamos ter a oportunidade, pela primeira vez, de ver com os nossos próprios olhos a palavra que era o verbo e que fez vida e que falava e que tudo se fez. Eu estou ansioso para poder viver esse momento. Agora, nós quando assistimos a algo, tornamos-nos testemunhas. E é isso que a nossa lição de terça-feira também nos aborda, na questão de sermos missionários e dirigentes do culto. Quer isto dizer que a partir de Isaías 63, nós encontramos o desfecho glorioso da história da Terra e o concerto que Deus estabelece connosco, apesar da nossa infidelidade. Não é Nostradamus, não é São Cipriano, não é São Malaquias com a profecia de Petro Romanos, que nos vai apresentar o último Papa da história. Não são eles que conhecem o fim. Quem conhece o fim é a Bíblia. E as profecias da Bíblia nunca falharam. Nós encontramos um texto muito estranho em Isaías 66, 19 e 20, que nos diz que os sobreviventes de diversas nações chegarão como oferta ao Senhor. O que é que isso significa? Que Deus vai produzir a descendência de Jacó e esta descendência de Jacó vai alcançar novas nações. Então estas novas nações que são os gentios, que somos nós, virão como vasos, era o profeta Isaías a profetizar na altura, como vasos vivos à casa do Senhor. Então nós estamos a falar de missiologia, estamos a falar de missão. Então é importante trazer isto também para os nossos dias. Evangelho não é cultura ou tradição até adventista. Porque às vezes nós confundimos as nossas tradições adventistas com se fosse evangelho. A forma também não é o mesmo conteúdo. Sim, o conteúdo permanece, sem haver com princípios, mas a forma pode ser adaptada para nós podermos alcançar as nossas gerações. Não há uma única forma de fazer evangelismo. Não há. É interessante que o profeta Isaías, até o próprio Jesus Cristo, chegou a utilizar uma história de ficção para alcançar o auditório, como é, por exemplo, a parábola do rico e de Lázaro. Nem todas as mentes são alcançadas através dos mesmos métodos. Então não deve existir, por exemplo, apenas um tipo específico de culto, mas vários tipos de culto que podem alcançar vários tipos de grupo. E os missionários, ao largo da história, foram tendo esta visão. Pessoas inspiradas, criativas, que mexeram o mundo. Ora, assim como os israelitas trouxeram ofertas de cereais ao templo, também os missionários iriam trazer ofertas. Só que essas ofertas, simbolicamente, eram irmãos de todas as gerações. Estas ofertas de cereais eram dádivas a Deus, que não tinham sido sacrificadas, mas os conversos trazidos ao Senhor iriam ser apresentados como sacrifícios vivos. E há aqui uma outra lição que eu não posso deixar de falar. Então, os pastores
hoje, que seriam os sacerdotes naquela época, esta profecia é muito mais abrangente. Está a dizer que nós hoje seríamos sacerdócio real. Então, como aconteceu na Reforma Protestante, em que existe uma uniformização perante Deus da profissão de fé, do ministrar da palavra, de acordo com os dons, deixa de haver hierarquização, em que só os sacerdotes é que podem ministrar a palavra, só eles é que podem ser missionários. Todos agora podem ser missionários. E é interessante, hoje nos nossos dias, mais uma vez, trazemos isto para a vida contemporânea, os pastores até estão mais próximos do ministério ou do modelo dos profetas do que propriamente dos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram todos provenientes da tribo de Levi, os coatitas até. Os sacerdotes eram sacerdotes por hereditariedade. E nos profetas não. Os profetas eram chamados por vocação. E os ministérios que nós temos na igreja, os pastores, eu e o pastor João, que estamos aqui neste momento, fomos chamados por vocação. E é interessante também no chamado para o ministério profético, não havia distinção de género. Ou seja, a autoridade espiritual era dada a todos. Então o profeta Isaías, de forma tipológica, já estará aqui a falar de sacerdócio universal, dirigido a todos. Pastor João, passo-lhe a palavra. E sabe, pastor Dário, que aqui na igreja de Barreira da Baixa da Banheira quase que parece que no meu caso é uma questão de hereditariedade, não é? Portanto, como o meu avô tendo sido pastor aqui, quase parece que passou para mim. Mas realmente essa ideia de sacerdócio real está aí bastante presente no texto. E no capítulo 66 eu também gostei de uma coisa que o pastor Dário disse, que é o conteúdo não é a forma, não é? E que Deus tenta alcançar de diferentes formas. E no capítulo 66 de Isaías há realmente toda uma série de imagens de Deus a criar este novo céu e nova terra que fazem-nos lembrar mais a imagem de uma mãe do que de um pai. E eu achei interessante que a lição toca assim ao de leve nessa questão, mas realmente é uma imagem que está bastante presente no texto e que eu convido os irmãos e as irmãs que nos estão a assistir a poderem ler nas vossas casas. Nós vamos ter agora aqui uma pausa para um momento especial que desta vez nos será trazido pelo Ruben dos Santos. O título da música que ele nos traz é Viver Mais a Esperança. Para ele, a nossa atenção. Vou proclamar o meu Salvador.
Obrigado, Ruben e equipa. Relembrarmos aqui bons velhos tempos em que podíamos estar todos reunidos numa sala, sem grande distanciamento social, sem máscaras, e que nós esperamos que realmente sejam tempos que regressem em breve. O Pastor Dário, na conversa que estávamos a ter antes do momento especial, falou na questão do sacerdócio real e o povo santo, não é? E na lição de quarta-feira, o autor da Escola Sabatina volta a tocar no mesmo assunto, falando sobre a comunidade de fé. Aqui há pouco tempo eu tive a oportunidade de partilhar com os irmãos da Baixa da Banheira, também numa escola sabatina, o facto de que a história da Bíblia é a história de um Deus que está sempre em mudanças. Eu tenho um professor que escreveu um livro, não é? Que falava precisamente sobre as várias moradas de Deus. No início, Deus vivia no Éden, ao lado do qual ele tinha criado um jardim onde estavam Adão, onde colocou Adão e Eva, não é? E depois da queda, Deus continua à procura da humanidade, acaba por estabelecer um templo, um santuário para viver no meio do povo. Depois, no tempo do Novo Testamento, esse santuário passa de um lugar físico para os nossos corações, não é? O Novo Testamento até nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E, finalmente, quando nós chegamos ali a Apocalipse, capítulo 21, no final mesmo, que é no versículo 22, nós lemos que na nova terra não haverá um templo, porque Deus está connosco, não é? E esta mensagem, no fundo, é uma mensagem de um Deus que vem sempre à procura da humanidade, de um Deus que está sempre a querer dar-nos a oportunidade de nós nos aproximarmos. Cada vez que nós nos afastamos, Ele vem e corre atrás. E acaba também por ser uma mensagem inclusiva, como o pastor Dário dizia aqui há momentos. Inicialmente eram só os levitas que podiam ser sacerdotes, e hoje em dia, quer o pastor Dário, quer eu, que não temos qualquer ligação, creio eu, pastor Dário, não sei, ao judaísmo antigo, nem à tribo de Levi, nós hoje podemos ser sacerdotes, não é? No termo mais laico hoje em dia. Mas é uma mensagem que é cada vez mais inclusiva, porque passou de uma ou duas pessoas para todo um povo, para todos os povos, não é? Os gentios. E essa é uma mensagem de esperança para todos nós. É uma mensagem que realmente nos diz que, independentemente de quem nós somos, Deus está à nossa procura, Deus quer incluir-nos, Deus quer trazer-nos à igreja, e é uma mensagem que nós aqui no Barreiro, como na nossa comunidade de refúgio que nós temos tentado criar aqui, acaba por conduzir muito daquilo que é o nosso ministério, não é, pastor Dário? Com certeza que sim, e esta concepção, esta compreensão que nós temos do Evangelho, porque em Isaías nós encontramos também o proto-Evangelho, nós encontramos reminiscências do Evangelho que Jesus Cristo veio materializar, estão aqui bem patentes. E uma promessa que nós encontramos é que o nosso nome vai permanecer para sempre. Quando, por exemplo, o livro do Apocalipse fala num novo nome que nós iremos ter, até fazendo esta ligação com Isaías 66, 22, o novo nome, quer isto dizer que vou-me deixar de chamar Dário, João vai-se deixar de chamar João, não sei que nome é que vais ter, João na eternidade, eu também não sei que nome é que vou ter, mas esse nome provavelmente vai estar relacionado às minhas escolhas na história do grande conflito. E Deus vai-me dar um tótem, ok? Vai-me dar um novo tótem, vai ser um novo nome associado àquilo que foi o meu percurso na história do grande conflito. Mas é evidente que o livro de Isaías não é um livro romântico. Quer isto dizer que apresenta também um outro lado. Mostra-nos que há uma proposta de salvação, há uma proposta de expansão missionária, há uma proposta de um guerreiro, um condutor, até aludindo aqui a Moisés, é um guerreiro que está sujo com manchas de sangue, que são os méritos do sangue de Jesus Cristo que nos trazem salvação. Mas o nosso Deus é também um Deus de justiça. Quer isto dizer que quando eu não aceito a proposta de salvação que Ele me irá realizar, ou que Ele me realiza todos os dias, eu estarei então condenado à destruição. E quando eu falo em condenação da destruição, não é que Deus tenha prazer na morte do ímpio, não é que Deus tenha prazer que eu vá ser destruído, mas é exatamente, sou eu que me estou a auto-excluir desta oferta. E todas as oportunidades estão a ser concedidas e vão ser concedidas. Quer isto dizer que a pessoa que não vai chegar ao céu
não é porque Jesus não quis, não é porque Deus não quis, mas sim porque a pessoa não quis lá estar. Todas as oportunidades foram concedidas. Por isso é que nós vamos ter também os sábados para adorar a Deus, de sábado a sábado. O sábado é o memorial. Nós não sabemos como é que é orgânica a organização do ciclo do céu, mas provavelmente também vai continuar a existir a semana. Há quem associe ao ciclo da árvore da vida, nós não sabemos, mas provavelmente acontecerá também um ciclo. E o sábado é o memorial da nossa ligação com Deus, o memorial da salvação. E quão bom vai ser nós estarmos juntos, lá naquela mesa, em que eu me vou sentar com o pastor João e com todos os amigos, para desfrutar do primeiro banquete. Nós vimos que o céu é um lugar de festa. Quando lá chegarmos vai haver logo festa, vai haver comida, vai haver bebida, claro, com temperança, não é? QB. Portanto, o nosso Deus é alguém que ama as festas, aprecia as festas. E nós, depois de vivermos este período de confinamento, que festa vai ser quando estivermos juntos? Então, no céu, que maravilhoso será. O sábado, hoje, é o motivo de vivência pacífica para o povo de Deus. Mas, João, eu creio e acredito que em breve, de acordo com a profecia, este dia não vai ser um dia pacífico. Este dia vai ser talvez o item do grande conflito. O último momento do grande conflito vai estar relacionado com o sábado. E hoje nós vemos várias entidades a posicionarem-se para a convergência final. E eu acredito que em breve nós vamos ter a oportunidade, e aqueles que nos estão a assistir lá em casa, de perceber, talvez até nos nossos dias, de que forma é que o sábado vai ser um tema de conflito. É uma marca, é uma entidade salvífica que Deus estabeleceu como o seu povo. Na lição de sexta-feira, e o pastor Dar estava aqui a falar sobre o grande conflito, há uma citação da irmã White no livro O Grande Conflito, em que ela fala precisamente deste mesmo momento, acerca do qual Isaías, nestes capítulos finais do seu livro, acaba por discorrer, não é? E o texto, portanto, a citação que aparece aqui na sexta-feira diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecador já não existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou e emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, na sua serena beleza e no seu perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Essa esperança que realmente impeliu Isaías no momento em que escrevia o seu livro, uma esperança de um mundo restaurado, é a esperança que nos impele hoje em dia e realmente é uma maneira excelente também de nós terminarmos aqui a nossa Palavras Cruzadas desta semana. Desejamos a todos que realmente tenham uma semana abençoada, que possam ler esta lição da Escola Sabatina, a lição 13, a última lição deste trimessário sobre o livro de Isaías, e que realmente possam refletir um pouco mais sobre este grande momento que é o final do grande conflito que eu, Pastor Dário, tocamos aqui em alguns momentos ao longo desta nossa conversa. Pastor Dário, obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação. Eu que agradeço o convite que foi feito, é sempre um prazer estar aqui nas Palavras Cruzadas. E vemo-nos na próxima semana. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia, onde quer que nos estejam a ouvir.